senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhora secretária, advogados aqui presentes, estudantes de direito aqui presentes, sejam todos bem-vindos a essa sessão de julgamento, né? Menciono aqui, nós temos o advogado Rafael Gama, doutora Alaide, doutor Danilo Oliveira e doutor Davi Lima, estudante de direito. Sejam todos bem-vindos. Solicito à secretária que oficialmente veja a quantidade de conselheiros para fins de verificação do Código Regimental e instalação propriamente dita do julgamento dos processos pautados. Bom dia a todos. Para a realização da 30ª sessão ordinária virtual por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 8 dias do mês de outubro de 2021, estão presentes na presidência da Câmara Superior, doutora Francisca Marta de Souza. Presentes o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, e o segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Lúcio Flávio Alves, Dalcília Bruno Soares, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Robério Fontinelli de Carvalho e Francileite Cavalcante Furtado Remígio. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também estão presentes os representantes legais das empresas em pauta para esta sessão, doutor Rafael Gama, doutor Danilo Oliveira Gonçalves, acompanhado da doutora Alaide Linhares Carlos. Só, presidente. Ok, satisfeito, então, o Código Regimental, dou por aberta a presente sessão, informando que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente deste egrégio Conselho de Recursos Tributários, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência, ressaltando que na sessão de julgamento não presencial por meio de conferência, encontra amparo legal nas portarias 145/2017 e 140/2021, e que a modalidade então implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que nesta sessão de julgamento apreciaremos processos com interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614/2014, que se ancora nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matérias semelhantes. Eu solicito a Ana Paula que deixemos para tratar das questões das resoluções e das atas ao final desta sessão, ok, Ana Paula? De modo que passaremos diretamente para o julgamento dos processos então pautados. Trazendo inicialmente para o julgamento o processo de recurso extraordinário 6170/2017, auto de infração 2017-17288, recorrente Schneider Elétrica e Indústria do Brasil e de Equipamentos Eletrônicos, recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida da segunda Câmara, corporificada na Resolução 146/2019, que ali pugnou pela parcial procedência. A Resolução Paradigma de número 42/2016, que ali declarou a nulidade. Conosco aqui presente, como já anunciado, para a sustentação oral do recurso interposto, doutor Rafael Gama. Conselheira relatora do processo, doutora Maria Elineide Silva e Souza, a quem já passo a palavra para o seu relato.
Obrigada, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente, senhores vice-presidente, senhores conselheiros presidente, meus colegas conselheiros, aos advogados representantes da parte, ao amigo do doutor Felipe, que hoje se encontra aqui também, acompanhando a sessão. Doutor Rafael, é um prazer tê-lo aqui como nosso representante da Procuradoria. Bom dia a todos. Esse auto de infração, como foi anunciado pela presidente, que tem como recorrente a Schneider Electric Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos, foi lavrado referente ao período, o exercício de 2012, e traz a seguinte redação: deixar de emitir documento fiscal em operação tributada. Afirma em epígrafe, indústria de informática omitiu saídas de mercadorias no valor de 600.382,76, conforme análise dos CFOPs 1906-5905, demonstrada na planilha anexa, exercício de 2012. ICMS alíquota de 12%, produtos de informática, artigo 44 da Lei 2.670, penalidade de 30% do valor da operação. O agente do fisco indica como dispositivos infringidos o artigo 127 e 176 do Decreto 24569/97, e a penalidade é prevista no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 12.670/96. Na informação complementar ao auto, ele demonstra que a infração foi detectada mediante o confronto, a análise das remessas de depósito fechado, inicialmente, retorno no CFOP 1901 de depósito fechado, mais o estoque final em poder de terceiros, comparando com remessa para depósito fechado, CFOP 5905, mais o retorno, mais o estoque inicial. Feita essa comparação, apareceu essa diferença de R$ 600.382,76, que foi a omissão de saída objeto do presente auto de infração. A parte impugnou de forma tempestiva, o processo foi julgado procedente em primeira instância e o julgamento de primeira instância contém a seguinte ementa: omissão de saída de mercadoria, falta de emissão de documentos fiscais, ação fiscal referente à saída de mercadoria tributada sem emissão de documento fiscal, detectada em auditoria plena, mediante análise da planilha de operações de retorno de depósito, CFOP 1906, e remessa, CFOP 5905, exercício de 2012. Não há aplicação de benefícios, conforme o artigo 899 do Decreto 24569/97, por tratar-se de operação entre indústria de informática e depósito fechado. O artigo 622 do Decreto 24569 disciplina as operações de saída, autuação procedente, e traz os artigos infringidos e mantém a penalidade aplicada. Inconformado, o contribuinte apresenta o seu recurso ordinário, que foi julgado pela segunda Câmara na sessão do dia 24 de maio de 2019, na 34ª sessão, ocasião em que foi confirmado o mérito da acusação. Entretanto, teve essa parcial procedência, que está gravada aí, porque houve a exclusão de 2 notas fiscais que foram incluídas indevidamente, porque não tinha o CNPJ da destinatária, da autuada. Feito isso, depois do recurso ordinário, a parte entra com o recurso extraordinário e traz diversas resoluções paradigmas. Quais são as que ele apresenta? A 059/2014, a 240/2014,
a 042/2016, a 374/2014, todas da primeira Câmara, e a 006/2016, 030/2017 e 035/2000, também 2017, da Câmara Superior. Entretanto, o recurso é admitido somente com relação à Resolução 042/2016. E aqui eu peço vênia para fazer a leitura da parte do despacho de admissibilidade que trata especificamente dessa resolução. A resolução paradigma, anexada como modelo de divergência, número 42/2016, da primeira Câmara de Julgamento, aborda a infração relacionada à omissão de entrada referente a operações com depósito fechado e armazém geral. Por maioria de votos, o colegiado proclamou a nulidade da autuação, entendendo que a fiscalização utilizou-se de metodologia inadequada ao caso, e ainda mais não averiguou o prazo de retorno das mercadorias. O conselheiro relator do processo em causa justifica a decisão proferida a partir do seguinte entendimento. Faço a leitura. Conforme se infere da análise dos presentes autos, trata-se de acusação de omissão de entrada decorrente do levantamento realizado pela fiscalização com relação a operações realizadas pela recorrente com depósito fechado e armazém geral. Ocorre que, conforme demonstrou a recorrente em seu recurso e em sua sustentação oral, a metodologia utilizada pela fiscalização se mostrou equivocada para a apuração da acusação fiscal no caso em comento. Isto porque, no caso de verificação das operações realizadas pela recorrente com depósito fechado e armazém geral, o levantamento não deveria ser feito com base nos valores das mercadorias objeto da operação, mas sim com base nas quantidades enviadas e retornadas pelo estabelecimento. Ademais, outro aspecto que também não foi levado em consideração pela fiscalização diz respeito à verificação dos prazos para retorno das mercadorias, os quais também não foram observados pelos auditores fiscais autuantes. Assim, analisando tudo o que dos autos consta, entendo que assiste razão à recorrente, no sentido de considerar a presente ação fiscal nula em virtude de se embasar em levantamento que não possui credibilidade necessária para lastrear a acusação fiscal indicada no presente auto de infração. Entendimento este que foi corroborado pelo representante da douta Procuradoria. Aí continua a análise da decisão paradigma. Traçando-se uma análise comparativa entre a resolução guerreada e a aludida decisão paradigma, vê-se claramente que há dissidência de entendimento quanto à metodologia utilizada para o cálculo do movimento real tributário, pois enquanto na decisão recorrida a Câmara entendeu como adequado o levantamento feito pelo agente do fisco, que ao analisar as operações de remessa e retorno para depósito fechado, considerou as diferenças de valores identificadas no acordo paradigma, a augusta primeira Câmara entendeu que, quando se trata de operações com depósito fechado / armazém gerais, o levantamento deve levar em consideração as quantidades das mercadorias remetidas e retornadas e os valores, como consta no auto de infração combatido. Nesse contexto, o Ministério se faz encaminhar o processo administrativo tributário em epígrafe à Câmara Superior para uniformização da matéria. E aí temos análise de outras resoluções, as quais não foram atendidas, porque não atendiam acatada, porque não atendia aos requisitos exigidos pela lei, e no final a presidente conclui assim: considerando que o recurso extraordinário tem como objetivo unificar a jurisprudência do Conselho de Recurso Tributário do Estado do Ceará, quando sobre a mesma matéria e fundamentação ocorrem manifestações divergentes, admito o recurso extraordinário ora interposto apenas em relação à decisão paradigma número 42, posto que
Em relação a esta, foram atendidos os pressupostos de admissibilidade exigidos no artigo 106 da Lei 15.614/2014. De forma resumida, mas assim trazendo só o aspecto que cabe a nós nesse momento, é este o relato. E também me coloco à disposição depois para tirar qualquer dúvida dos conselheiros ou das partes. Obrigada, senhora presidente. Bom, ouvimos a conselheira relatora, vamos aqui agora ouvir o nosso procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos, patrono da recorrente, bom dia. Presidente, como já anunciado no relato, a acusação, em síntese, é que no ano de 2012, a empresa do segmento empresarial de indústria de informática deixou de emitir documento fiscal em operação tributada no valor da base de cálculo de 600.382,76, conforme a análise dos CFOPs 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral, e o confronto com o CFOP 5905, que seria a remessa para depósito fechado ou armazém geral. A infração imputada foi a do artigo 123.3b, em que se concluiu pela omissão por deixar de emitir documento fiscal em operação tributada. A acusação que foi imputada à empresa, cobrança de principal de 12% sobre essa base de cálculo e multa de 30%. A omissão, presidente, ela foi constatada a partir do quantitativo de mercadorias que retornaram dos depósitos fechados, em razão dela ser inferior à quantidade que foi remetida conforme as declarações que foram prestadas pelo próprio autuado em sua escrituração fiscal digital, ou seja, o confronto do inventário inicial, inventário final, entradas, saídas, e a própria declaração do autuado no que se refere a bens de sua propriedade em posse de terceiros, né? Outra observação que eu faço dos autos é que consta no auto de infração, os documentos que deram suporte ao auto de infração, os registros de inventário em quantidades, né? Uma análise que foi retirada do sistema Solari, em que foram levados em consideração a quantidade das mercadorias que foram remetidas pelo autuado. Tendo em conta esse panorama, presidente, o que eu noto, a partir do exame do objeto do recurso extraordinário, que seria exatamente em que o recorrente pleiteia a declaração de nulidade por vício de metodologia da acusação fiscal, por entender que há uma fragilidade na metodologia e, por isso, nulo o auto de infração, no sentido de que de trazer aspectos que a decisão, a resolução paradigma, traz equívocos na metodologia, notadamente no que se refere ao seguinte: eu peço venha para destacar os principais aspectos da decisão paradigma, que seria operações com depósito fechado e armazém geral, levantamento fiscal elaborado com base em metodologia equivocada, auto de infração declarado nulo. Para verificação das operações realizadas pelos contribuintes com depósito fechado e armazém geral, deve ser levada em consideração a quantidade das mercadorias remetidas e retornadas e não apenas os valores destas. Esse é o primeiro aspecto da declaração de nulidade, que foi levado em conta na resolução paradigma. Além disso, deve ser observado ainda os prazos para retorno das mercadorias sob pena de levantamento fiscal com vistos insanáveis. Auto de infração declarado nulo por equívoco da metodologia utilizada pela fiscalização para elaboração do levantamento fiscal. Contudo, presidente, os aspectos da resolução recorrida, ao meu sentir, eles não se aplicam ao caso dos autos. Primeiramente, levando em consideração todo o suporte probatório que foi levado em conta na presente atuação.
notadamente os inventários iniciais, inventário final e as operações que foram declarado, quantitativo de mercadorias que foram declaradas em poder de terceiros, pelo próprio autuado. Então, considerando esses aspectos, eu não enxergo vício na metodologia nos termos da resolução recorrida, da resolução paradigma. Então, é por isso, presidente, considerando que a prova dos autos é suficiente para manutenção da resolução recorrida, considerando não apenas os valores dos CFOPs, mas também o quantitativo, né, das mercadorias e outros elementos que não foram levados em conta na resolução paradigma, como as declarações efetuadas pelo próprio recorrente do quantitativo de mercadorias em poder de terceiros, é que eu vou me manifestar no sentido de que o recurso extraordinário seja conhecido, mas no mérito lhe seja negado provimento nos termos da resolução recorrida, presidente. Ouvimos o procurador do Estado. Agora vamos ouvir o representante da parte, doutor Rafael Gama. Bom dia, senhora presidente, muito obrigado pela palavra. Gostaria de cumprimentar também os demais conselheiros aqui presentes, né, a conselheira relatora, doutora Maria Lineide, o representante da Fazenda, né, doutor Rafael Barbosa, e os demais aqui presentes também nessa sessão. Como eu vou procurar ser bem objetivo aqui na minha fala, né, até para otimizar aqui o andamento aqui da sessão, mas como muito bem relatado pela doutora Maria Lineide, o presente caso ele trata de uma autuação, né, que foi lavrada em face da empresa por uma suposta omissão de saídas que teria ocorrido ali nos retornos das mercadorias de depósito fechado. Contudo, a recorrente ela entende que na autuação, né, os artigos que foram mencionados ali, os dispositivos legais mencionados ali para lastrear a autuação, eles dizem respeito a cumprimento de obrigações acessórias, né, a regulamentação de obrigações acessórias, né, por suposta falta de escrituração de operações então, eles não são dispositivos que tratam especificamente de ausência de recolhimento de imposto, né? Então, a autuação ela foi lavrada cobrando uma suposta ausência de recolhimento de imposto por omissão de saída, quando, na verdade, os dispositivos que constam ali dizem respeito a essa questão de descumprimento de obrigações acessórias, regulamentação de obrigações acessórias. Então, nesse sentido, a recorrente entende que há uma deficiência na fundamentação legal do auto de infração e por isso que foi suscitada, né, que foram suscitadas as divergências em relação às resoluções 6 de 2016, 240 de 2014, 59 de 2014 e 42 de 2016, né, dentre as quais apenas está sendo admitido o recurso em relação à divergência suscitada na resolução 42 de 2016. Então, para que seja comprovada essa divergência, né, justamente a divergência ela reside no fato de que essas resoluções, né, de divergências paradigmáticas que foram apontadas pela recorrente no recurso extraordinário, elas dizem respeito a nulidades de autuações justamente por conta de que por deficiência na fundamentação legal, né, quando não se atende os requisitos legais para a constituição do crédito tributário, né, notadamente em relação à fundamentação legal, há que se declarar o auto de infração nulo. Então, só chamando a atenção para esse ponto e fazendo também uma observação de que esse auto de infração houve uma pequena, ele foi lavrado num valor, né? Então, após a impugnação, continuou sendo julgado procedente, mas após a interposição de recurso ordinário pela recorrente, né, houve um pequeno provimento parcial ali, e o presente recurso extraordinário está discutindo apenas a parte remanescente do débito, que não foi cancelado ali na segunda instância administrativa, quando do julgamento do recurso ordinário. Então, nesses termos, né,
só realmente sendo bem objetivo aqui na minha fala, a recorrente só reitera os pedidos já constantes no recurso extraordinário, né, pugnando para que ele seja conhecido, né, visto que atende aos requisitos de admissibilidade, e no mérito que seja provido para que haja o cancelamento integral dessa parcela remanescente do auto que ainda está em discussão. Ok. Terminou, doutor Rafael? Bom, ouvimos aqui o doutor Rafael, e esse momento, então, é dedicado aos debates pelos conselheiros deste colegiado. Qual conselheiro deseja iniciar o debate? Doutora Elineide. Com a palavra, doutora Elineide. Obrigada, senhora presidente. Um fato bem divergente aqui na questão desse processo é que o agente do fisco, quando fez o levantamento, ele trabalhou com CFOP, é bem verdade, mas ele trabalhou com a questão dos estoques final e inicial no levantamento. Se vocês pegarem a informação complementar ao auto, ele coloca as remessas para depósito fechado, mas o estoque final em poder de terceiro, ou seja, que estava no depósito fechado, e as remessas, mais o estoque inicial. Outro fato que também é bom ficar assim bem claro, que quando você remete mercadoria para depósito fechado, ela vai pelo custo. Então, os quantitativos só são um reflexo dos custos, dos valores unitários. Se os senhores pegarem o artigo 620, que trata dessa questão de operações com depósito fechado, o senhor vai ver a seguinte redação: na saída de mercadoria com destino a depósito fechado do próprio contribuinte localizado nesse estado, será emitida uma nota fiscal contendo os requisitos exigidos, e especialmente o valor da mercadoria, a natureza da operação e, no caso de existência de não incidência, os dispositivos. Então, a questão central aqui na remessa para depósito fechado é a questão do valor da mercadoria, porque nós estamos remetendo com valor de custo, não tem agregação. E daí porque, assim, no meu entender, a resolução recorrida acertadamente levou em consideração esses aspectos, excluindo, obviamente, aquelas duas notas que não era destinada a empresa autuada. Ok. Vamos agora ouvir o doutor Leilson Oliveira. Doutor Leilson, com a palavra. O microfone. Presidente, eu estava verificando aqui esse levantamento, e nos levantamentos de remessa para depósito fechado e para armazém geral, em razão de que os inventários, né, são valorizados pelos preços de custo, tanto o estoque inicial como também o estoque final é avaliado pelo preço de custo da mercadoria. As remessas para o depósito também são a preço de custos da mercadoria. Os retornos dessas mercadorias depositadas também são pelo custo de mercadoria. Ou seja, então, você não vai ter nenhum valor como disse a relatora, adicional, que pudesse descaracterizar essas operações de remessa ou retorno de mercadoria. Daí que o estoque inicial que você tem na empresa fiscalizada remetente, que ela se obriga a colocar nos seus inventários o valor do estoque inicial que tem das mercadorias depositadas. Esse valor, como disse, foi a preço de custo. Então, estoque inicial dessas mercadorias depositadas, mais o retorno dessas mercadorias que foram depositadas a pedido da remetente, mandou-se lá para o seu depósito fechado, um pedido que retornasse essa mercadoria. Então, o estoque inicial, mais o retorno
tanto em valores como em quantidades, eles têm que baterem com o estoque final das mercadorias depositadas, que a empresa remetente tem que inventariar, mais as saídas das mercadorias, a remessa das mercadorias para o depósito geral. Ou seja, tanto em quantidade quanto em valores, essas expressões devem ser as mesmas, idênticas, porque nós estamos tratando de preço de custos. A mercadoria vai pelo preço de custo, a mercadoria está no estoque pelo preço de custo, vai pelo preço de custo, fica no estoque pelo preço de custo e volta pelo preço de custo. Ou seja, então, tem que ser absolutamente igual o valor de um lado com o valor do outro, não somente a quantidade, mas também o valor. Daí que não é, esse é o único tipo de levantamento de estoque que se pode fazer por valores e não necessariamente por quantidades, dado que os lados da equação, os dois lados da equação têm que bater ipsilíteres, que estamos falando de preço de custo. E, no caso presente, eu verificando, houve a diferença no sentido de que mercadorias que foram remetidas para os depósitos, em tese, eu digo em tese, porque não se sabe se foram remetidas, pelo que está nos autos. Mercadorias em tese, que foram remetidas para o depósito, não retornaram. Aí você tem duas possibilidades para que esse tipo de coisa tenha ocorrido. Primeiro, é que tenha saído do depósito, sem nota fiscal. O segundo, é que a remetente sequer tenha enviado para o depósito essas mercadorias. Como a obrigatoriedade exige na legislação para que o remetente, que é a empresa fiscalizada, tenha esses controles, já que o depósito fechado é apenas um apêndice, uma extensão da empresa no sentido de armazenagem de mercadorias, é necessário que esses inventários sejam muito bem controlados. É necessário, inclusive, a verificação sempre mensal, se a empresa tiver controle permanente, diária desses inventários, em valores, não só em quantidade, em valores. Saiu 100 mil de mercadorias que estavam aqui comigo na minha loja, estou mandando para o meu depósito, 100 mil, tem que ficar lá 100 mil ou voltar 100 mil. Diferenças de valores nessas operações significa dizer que, em algum momento, mercadorias sequer foram inventariadas nos depósitos, ou seja, a empresa não tenha remetido essas mercadorias para depósito fechado, ou saído, essas mercadorias tenham saído do depósito fechado sem qualquer documento fiscal. Lembremos que a saída de qualquer operação do depósito fechado, mesmo uma empresa que venda na sua loja e diga que a mercadoria vai sair do depósito para entrega ao consumidor, há que ter o retorno simbólico do depósito fechado para a remetente, sobre os mesmos valores das mercadorias que haviam sido remetidas. E aí, a empresa, a remetente, emite uma nota fiscal de venda comum, só dizendo que essas mercadorias serão entregues pelo depósito fechado. Então, veja, o que eu quero dizer é que esse é o único levantamento que é despiciendo essa questão das quantidades, porque os valores, eles devam ser absolutamente iguais, porque tudo aí está pelo preço de custo. A palavra, doutor Lúcio Alves. Senhor presidente, bom dia doutor Bom Rafael, dia. representante da empresa, doutor Rafael, procurador, conselheiro. Presidente, acho que o doutor Leilson aí, a relatora, né, contemplado com a fala do doutor Leilson, explicou muito bem. No começo tinha até a dúvida, eu conversei com a relatora, mas justamente foi explicada essa questão da extensão do depósito fechado, né, fazer uma extensão da própria empresa. E uma questão trazida pela parte aí na ação de recurso, era a questão da não incidência, mas o doutor Luiz colocou muito bem, a não incidência, isso é só no retorno à remessa, quando realmente retorne, né, a remessa e ao retorno. O que, né, causou aí foi essa diferença, que nós realmente não sabemos, né,
a situação dessa diferença, se for realmente, né, enviado para vendido, é realmente uma venda e não, né, uma operação de retorno de remessa para posto fechado. Então, presidente, eu fico contemplado com a fala da conselheira relatora e do professor Leilson. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? O silêncio indicativo de que não, então passarei o processo para votação. Então, com relação à nulidade requerida pela parte, nos termos da paradigma, então, admitida. Como vota a conselheira relatora, doutora Elineide? Senhora presidente, considerando a admissibilidade, eu mantenho a decisão recorrida. Doutor Ricardo Valente? Presidente, eu sigo a relatora, presidente. Doutor Felipe Pinho? Com a relatora, presidente. Francileide Leite Cavalcante? Com a relatora, senhora presidente. Felipe Muniz? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Roberto Carvalho? Com a relatora, presidente. Doutor Felipe Silveira? Com a relatora, presidente. Doutora Dalcília Bruno? Com a relatora, senhora. Doutor Lúcio Alves? Com a relatora, presidente. Doutor Leilson Cunha? Com a relatora, presidente. Doutora Tereza Porto? Com a relatora, presidente. Doutora Mônica Castelo? Com a relatora, presidente. Então, destacando que o recurso extraordinário interposto já foi admitido pela presidência com a competência que ele foi conferido no artigo 5º da Lei 15.614 de 2014, vez que entendido pelo atendimento dos requisitos do artigo 106 do mesmo diploma legal, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve por unanimidade de voto negar provimento ao recurso interposto para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto da conselheira relatora e em consonância com a manifestação oral do duplo representante da TGE. Eis a decisão para o presente recurso, agradecendo o doutor Rafael pela sua participação. Pois não, Ana Paula? Presidente, peço desculpas, foi um problema aqui na internet, viu? Que não permitiu que eu ligasse o microfone e a câmera. Ok. Aqui também estou desligando de vez em quando aqui a câmera, porque é só informando instabilidade na internet, certo? Mas estou aqui. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação e, querendo, pode continuar conosco na sessão para o julgamento do segundo processo. Obrigado, presidente. Desejo um ótimo trabalho aí a todos e um bom dia. Obrigada. Vamos, então, agora passar ao julgamento do segundo processo pautado. Processo de recurso extraordinário 4052-2017, auto de infração 2017-03680. Recorrente Transnordestina Logística S.A., recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida, que é da segunda Câmara, corporificada na resolução 226/2019, que ali pugnou por uma parcial procedência, e a paradigma, nós temos duas paradigmas admitidas, a 142/2017 e a 145/2017, que por motivo diverso também pugnou pela parcial procedência. Conosco aqui, doutor Danilo e doutora Laíde Linhares, a quem renova as boas-vindas aqui conosco neste conselho. E o relator conselheiro, doutor Felipe Amaral, a quem já passo a palavra para o seu relato, doutor Felipe. Obrigado, senhora presidente, doutor procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa, colegas conselheiros, doutor Danilo, doutora Laíde, prazer tê-los aqui conosco. Vamos, então, aqui iniciar o relato, senhora presidente. E, no caso, trata-se de ação fiscal em que o recorrente foi autuado em razão de aproveitamento indevido de crédito de ICMS
lançado em sua conta gráfica em desacordo com a legislação. Segundo esclarecido nas informações complementares do auto de infração, o contribuinte teria registrado em sua conta gráfica crédito de ICMS nas operações de entrada de ativo permanente, tendo promovido o aproveitamento integral do aludido crédito à razão de 1,48avos, sem considerar, porém, a existência de operações de saídas isentas e não tributadas. Na hipótese, apontou o agente fiscal que teria sido infringidas as regras dos artigos 49, 52 e 53 da Lei 2.670, bem como o artigo 60, inciso 9, a linha A, parágrafo 13, inciso 1 a 3 do Regulamento de ICMS, dispondo estes o seguinte, peço vênia para fazer uma rápida leitura. Para fins de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo a 9. A entrada de bem é a linha A, para incorporação ao artigo permanente. E no parágrafo 13º, ele regula, para efeito do disposto no inciso 9, a linha A deste artigo, relativo ao crédito decorrente de entrada de mercadorias no estabelecimento destinado ao ativo permanente, deverá ser observado o seguinte. Inciso 1. A apropriação será feita à razão de 48avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Inciso 2. Em cada período de apuração de imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. O inciso 3º, ele esclarece ainda de uma forma melhor a forma de apuração. Dispõe. Para aplicação do disposto nos incisos 1 e 2, o montante do crédito a ser apurado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo valor igual a 1,48avos da relação entre o valor das operações de saída e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se as tributadas para fins desse inciso a saídas de mercadoria com destino ao exterior. Ou seja, o contribuinte foi acusado de, por ocasião do registro do crédito decorrente da entrada no estabelecimento de bens do ativo permanente, ele não observou a proporção das saídas com relação às operações isentas ou não tributadas. Ele aproveitou 100% do crédito nesta oportunidade. Dessa forma, por não ter o contribuinte utilizado-se da métrica prevista no aludido regulamento, considerou-se na autuação a ocorrência de creditamento indevido de ICMS, razão pela qual houve o lançamento do imposto no valor de R$ 1.160.056,69, bem como a aplicação da multa de igual valor, com base no artigo 123, 2A da Lei 12.670. Em sua defesa, o contribuinte argumentou que, além de questões preliminares relativamente à ausência de provas, que o creditamento total das operações de entrada do ativo permanente decorreria do direito, a próprio direito à não cumulatividade, então não teria havido nenhum ilícito. Sucessivamente, pediu a redução da penalidade para fins de aplicação do artigo 123.1d da Lei 12.670, que prevê o percentual de 50% de multa. Né? Interposto recurso ordinário, este teve seus fundamentos negados na resolução recorrida, que confirmou a ocorrência de creditamento indevido do ICMS por não ter sido considerado essa proporcionalidade das operações de saída em consideração às operações isentas ou não tributadas. Houve, entretanto, no julgamento de segunda instância, o reconhecimento de parcial procedência da ação fiscal, mas tão somente para reduzir o valor do crédito devido, tendo em vista que foi identificado a existência de saldo credor na apuração mensal do imposto por alguns meses do período fiscalizado. Assim, a autuação ela foi reduzida, né, o valor do crédito devido foi reduzido para R$ 875.851,60. Contra a resolução recorrida, e aqui é o que mais nos interessa, insurgiu-se o contribuinte com este recurso extraordinário, né, pelo qual aponta divergência de entendimento com outros julgados deste colendo conselho. Suscitou inicialmente, senhores conselheiros, divergência de interpretação entre a resolução paradigma e o que restou decidido pela primeira Câmara nas resoluções 326 de 2005 e 416 de 2005. Aquelas resoluções, elas versavam sobre a matéria referente à nulidade da autuação por ausência de provas.
Entretanto, por ocasião do despacho de admissibilidade do recurso extraordinário, não foi reconhecida a similitude fática entre esses paradigmas e a resolução recorrida, pelo qual essas resoluções não fazem parte de nossa análise na data de hoje. Também suscitou-se também como paradigmas as resoluções 475 e 477 de 2003, também da primeira Câmara, pela qual essas resoluções aplicariam, nos casos concretos que lhe deram origem, precisamente a penalidade do artigo 123.1d da Lei 2.670, né? Porém, igualmente, por tratarem aquelas resoluções de casos concretos diversos do trazido do que estamos a julgar, também não foram admitidos no recurso extraordinário, não fazendo igualmente, portanto, parte de nossa análise. Entretanto, o recurso extraordinário também trouxe como divergência, apontou como paradigma as resoluções 142 de 2017 e 185 de 2017 da primeira Câmara, na qual referidas resoluções teriam promovido, o julgamento seria, na visão do recorrente, similar, e a conclusão dessas resoluções teriam combinado com a exclusão da obrigação principal, ou seja, não cobrança do imposto, e a aplicação da multa de 50%, no artigo 123, 2b da Lei 2.670. E para admitir o recurso extraordinário, com base nessas resoluções paradigmas, assim, fundamentou-se no despacho de admissibilidade, que peço venha para fazer rápida leitura. Da análise comparativa entre a decisão paradigma supra e a resolução vergastada, verifica-se que ambas as situações reportam-se a crédito indevido oriundos de bem do ativo permanente. A similitude trazida pela parte na decisão paradigma em foco gira no sentido de que a empresa faz jus ao crédito do bem do ativo permanente, mas que, conforme a fiscalização, utilizou-se de 100%, não observando o regramento fração mensal correspondente a 1,48, tal qual deu-se na paradigma. Neste contexto, é de clara evidência da divergência apontada, revelando-se assim a resolução em análise apta a regular a admissibilidade do recurso extraordinário em pauta. A decisão paradigma de número 85 de 2017 remete à infração referente a crédito indevido decorrente de aproveitamento de ICMS de bens do ativo imobilizado, da mesma forma do acordo anterior apreciado, a qual ainda a Câmara considerou como legítima a apropriação dos créditos ante a constatação de que houve apenas uma antecipação e não apropriação indevida. Então, senhores conselheiros, o recurso extraordinário foi apreciado, foi admitido, né? A resolução recorrida, ela trata, de fato, de aproveitamento de crédito do ativo permanente. No caso, o creditamento foi de 100%. O motivo da autuação é um pouquinho diferente, mas a semelhança entre os julgados foi reconhecida, né? No caso do recorrido, foi pela não observância da proporcionalidade das operações de saída, né? E dos acordos paradigma, foi do aproveitamento imediato, sem observar a razão de 1,48. Então, cabe-nos aqui, uma vez reconhecida a divergência e conhecido o recurso extraordinário, decidir no caso concreto qual a solução mais adequada, né? Se manter a resolução paradigma, tal como decidida, ou a resolução recorrida, tal como decidida na instância ordinária, ou aplicar o caso concreto, a resolução paradigma, dada como referência, pela qual interpretou-se naquele caso que seria uma antecipação do crédito e, portanto, não seria cabível, segundo a resolução paradigma, a cobrança do ICMS e a multa por obrigação acessória seria a do inciso 2b, limitada a 50%. Senhora presidente, então, era o que tinha a relatar. Por ocasião dos debates, vamos aprofundando. Ouvimos aqui o relato. Vamos, então, ouvir o nosso procurador, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, patrono da recorrente. Bom dia a todos. Presidente, como foi muito bem delimitado no relato do conselheiro relator, o objeto do recurso extraordinário. O objeto do recurso extraordinário, ele, de fato,
ele se restringe ao provimento do apelo no sentido de descaracterizar a infração para, ao invés de crédito indevido, o crédito indevido propriamente dito, para simplesmente aproveitamento antecipado, nos termos da resolução que foi posta como paradigma, né? O que eu noto, presidente, antes de apreciar propriamente o mérito do apelo extraordinário, é que a acusação foi de crédito indevido de ativo permanente, né? O autuado realizou o crédito indevido, em desacordo com a legislação, por ter desconsiderado, como destacado pelo conselheiro relator, por ter desconsiderado a proporcionalidade que é exigida na legislação das operações isentas e não tributadas. Ou seja, ele não observou o coeficiente. E a fiscalização, extraindo alguns trechos do auto de infração, da acusação fiscal, ela é nítida no sentido de que ele se creditou a maior e não fora do prazo. Veja bem, no próprio auto de infração, o autuante destaca em atendimento à mandado de ação fiscal número tal, termo de intimação tal, que determina executar a auditoria fiscal restrita por falta de recolhimento do ICMS em virtude de ter se creditado a maior a empresa retromencionada. E mais adiante, o autuante destaca que após receber o processo acima mencionado e o livro CIAP do contribuinte, elaboramos a informação fiscal com base na legislação específica e os dados do livro CIAP do contribuinte, que ficou comprovado a falta de recolhimento do ICMS no valor de R$1.160.056 por ter se creditado a maior, na conta gráfica do ICMS. Por que eu destaco o fato do crédito ser a maior? Porque, na verdade, presidente, quando o contribuinte lança em sua escrituração um crédito que, na verdade, é o crédito que eu entendo que é o crédito estrito sensu, né? O crédito indevido estrito sensu, ou seja, aquele crédito que o contribuinte não teria direito, em momento algum, nem a posteriormente, como no crédito antecipado, no lançamento do crédito antecipado, é porque, nesse caso, o crédito foi efetuado em desconformidade com a legislação e o contribuinte escriturou em desfavor do Estado do Ceará um crédito que, na verdade, é totalmente ilegítimo e inválido. E por quê? Porque desconsidera os preceitos da Lei Candir e da nossa legislação no que tange à proporção, à exigência da proporção, no que tange às operações de saída ou prestações isentas e não tributadas. E, na verdade, o contribuinte fez uso do coeficiente de 100%. Ele promoveu o creditamento indevido de 1,48 avos, ele fracionou, de fato, o crédito, aqui faz jus de ativo, em 48 partes, como exige a legislação, mas no momento em que era para ter realizado a proporcionalidade exigida na legislação, no que se refere às saídas isentas e não tributadas, o contribuinte fez uso do coeficiente de 100%, não realizando o cálculo que é imposto pela legislação. Então, na verdade, o crédito que foi escriturado pelo autuado, ele não se trata de um crédito um crédito legítimo, porque em desconformidade com a legislação. Porque se o crédito indevido, lato sensu, ele compreende tanto o crédito indevido estrito sensu, que é aquele crédito que é ilegítimo, porque não faz jus o contribuinte em momento algum, mas tem o crédito antecipado, que é um crédito que, na verdade, ele é legítimo, ele é devido, mas a sua exigibilidade ela só ocorre em um momento posterior ao momento em que ele escritura. Então, o que eu noto
é que a tentativa do autuado de promover a desclassificação da infração, ela se afigura incabível, porque, na verdade, aqui não se trata de um crédito meramente antecipado, como posto na resolução paradigma, porque lá o contribuinte não dividiu o crédito em 48 partes. Aqui ele dividiu em 48, mas não aplicou o coeficiente. Então, eu noto que existe realmente uma pequena, uma sutil diferença, e de modo que não há como se permitir o reenquadramento para crédito antecipado. E é por isso, presidente, que, considerando o objeto do recurso extraordinário, os limites em que foi admitido por essa presidência, eu entendo que o recurso deve ser conhecido, mas, no mérito, ele deve, esse colegiado, esse doutor colegiado, ele deve negar provimento para manter a decisão recorrida, que, ao meu sentir, ela fez, inclusive, teve o cuidado da resolução recorrida de fazer essa diferenciação, né, entre crédito antecipado e, ou seja, o crédito extemporâneo e o crédito totalmente ilegítimo e indevido, que é o caso dos autos. Seria nesses termos, presidente. Agradecendo aqui, doutor Rafael. Vamos, então, agora ouvir os representantes da parte. Quem vai falar primeiro? Doutor Danilo? Exato. Bom dia. Bom dia, doutor Danilo. Seja bem-vindo. Okay. Bom dia, senhora presidente, doutora Marta, senhor conselheiro relator Felipe Amaral, o ilustre representante da PGE, o doutor Rafael Barbosa, e todos os conselheiros e os ouvintes aqui dessa sessão de julgamento. Queria inicialmente agradecer a todos pela oportunidade de falar, em nome da TLSA, da Transnordestina e da equipe de Direito Tributário do nosso escritório. É uma honra exercer aqui perante vocês, perante vossas senhorias, aqui esse nosso direito de defesa. Sendo bem objetivo, senhora presidente, já que já foi feito um relato minucioso pelo doutor Felipe Amaral, e um recordatório também muito detalhado pelo nobre representante da Procuradoria, mas, data venha, nos cabe levantar argumentos divergentes ao entendimento da Procuradoria, senhora presidente. De fato, as similaridades são postas entre a Resolução 226 e as duas paradigmas, especialmente no que diz respeito ao crédito apropriável à razão de 1,48 avos e ao tema debatido ser exatamente o crédito indevido. A divergência surge, senhores, no caso das resoluções que foram dadas para as três resoluções. No caso das paradigmas, foi reconhecido a legitimidade do crédito e, como consequência, excluída a obrigação principal, como nós abordaremos aqui na nossa fundamentação. Então, o objetivo recursal, senhores, é exatamente esse: buscar e comprovar e mostrar para os nobres conselheiros que é sim possível o reenquadramento do crédito indevido, como foi autuado pela autoridade fiscal, o reenquadramento desse crédito indevido para antecipação de crédito. E é exatamente isso que nós vamos tentar mostrar aqui nesses fundamentos. Senhora presidente, no mérito recursal, nós conseguimos observar dois argumentos de mérito que devem ser levados em consideração pelos nobres conselheiros na hora de tomar a sua decisão. Inicialmente, a capitulação do crédito indevido não merece permanecer, visto que, de fato, trata-se de antecipação de crédito, uma vez que ele pode ser compensado com posterior saldo credor. Olha, se porventura não tivesse sido possível a compensação desse crédito supostamente indevido com um saldo credor posterior, de maneira alguma a gente poderia aceitar a classificação como um crédito indevido stricto sensu, como falou o nobre representante da Procuradoria, né? No próprio relato, no recurso ordinário, o nobre relator ele falou o seguinte: eu peço venha para ler um pequeno trecho que nos cabe aqui, que será importante para a nossa defesa. Falou o relator: todavia, entende ressaltar que, em alguns meses, a recorrente apresentou saldo credor em sua apuração mensal e que, em face disso,
deveria a autoridade fiscal ter refeito a apuração do imposto com o fito de evidenciar o quanto, após a compensação do referido saldo credor, restaria de imposto a ser recolhido em razão do crédito indevido verificado. Ao nosso sentir, senhora presidente, nobres conselheiros, cabe reiterar que o suposto crédito indevido, na verdade, é encarado pela autoridade autuante como antecipação de crédito, visto que foi dada a oportunidade de compensação mais à frente. Esse é o primeiro argumento de mérito que a gente gostaria de levantar. E, além disso, se mantiver a obrigação principal, nos termos que foi colocado na resolução recorrida, e se for acatado o argumento de reclassificação de crédito indevido para antecipação de crédito, nós teríamos aí um pequeno dilema. É realizada a reclassificação, que nós defendemos avidamente, uma vez que, sim, esse crédito ele pode ser compensado mais à frente, mas no meio termo pode existir alguma burocracia caso a obrigação principal seja recolhida agora. De forma bem clara, senhora presidente, se no caso concreto ocorreu uma antecipação de crédito e no presente momento o Estado exige o recolhimento dessas ações como principal, estaríamos diante de uma situação peculiar, onde o Estado está a exigir o pagamento de um tributo que legalmente é caracterizado como antecipação e que poderá, a qualquer momento, retornar ao contribuinte. Assim, recolher um tributo para depois disponibilizar o crédito ao sujeito passivo, ao nosso sentir, nesse momento, com todo respeito às opiniões contrárias, parece um contrassenso. E seria reiterado esse contrassenso se a resolução 266 prosperar. Suportando esse entendimento, doutor Felipe, senhores conselheiros, senhora presidente, podemos confirmar que as resoluções paradigma, elas se amoldam exatamente ao que nós estamos levantando aqui. Na ementa, aliás, na ementa que justificou a resolução 142, nós podemos observar o seguinte relato do ilustre relator. Peço venha novamente para ler um pequeno fragmento. Manter a cobrança da obrigação tributária principal resultaria no direito ao crédito efetivado se efetivado o recolhimento, dado que não restou comprovada a ilegitimidade, hipótese que remete a concluir que o resultado de foro econômico-financeiro se anula, como logo resultaria na imposição de obrigações acessórias de escopo meramente burocrático. Veja, nós tentamos alegar aqui, nobre procurador, que exatamente foi feito o recolhimento na proporção de 1, na proporção de 100%, mas o próprio fisco permitiu a compensação mais à frente. Dessa forma, nós buscamos, sim, por esse viés, a reclassificação do crédito indevido para crédito antecipado. Logo, fica claro que se impõe, dada a similaridade entre as resoluções recorrida e paradigma, o reconhecimento da legitimidade da antecipação do crédito no caso concreto. O segundo ponto, certeza, então, nobres ouvintes, que ao defender a tese da antecipação do crédito, a compensação deste com saldos credores posteriores, surgirá o questionamento sobre o lapso temporal para que ocorra tal operação. Por certo que a fração de aproveitamento de 1/48, o contribuinte teria, nesse caso, 48 meses para compensar o crédito antecipado. E se após esse período ainda existisse algum saldo remanescente, o próprio decreto 24569, ele já disponibiliza uma resposta para esse saldo remanescente, que seria o cancelamento do saldo, né? Então, percebe-se que na resolução 185, que também é utilizada como paradigma, ele baseia os seus argumentos também nesse lapso temporal, falando que é direito do contribuinte que teve a antecipação do crédito efetivada como forma de apropriação do crédito, em compensar nos próximos 48 meses, e caso, após esses 48 meses, ainda existisse algum saldo remanescente, o saldo poderia ser cancelado. Então, vê-se que o mesmo ocorreu na resolução recorrida, a 226, sendo que o fisco suportou a antecipação total do crédito que deveria ter sido compensado com os saldos credores dos 48 meses seguintes.
e não uma vez suportado de uma vez o que deveria ter sido suportado nos próximos 48 meses, o que nós entendemos é exatamente que existe sim o direito da contribuinte em ser reclassificado o crédito indevido para antecipação e que esse crédito deveria sim ter sido compensado nos próximos 48 meses posteriores. Concluo então, senhora presidente, por todo exposto, ou seja, pelo fato de o crédito do crédito indevido ser, na verdade, uma antecipação de crédito, e pelo fato de a antecipação, de ter ocorrido a antecipação, o crédito deveria ter sido compensado com saldos credores durante 48 meses. E após esse, caso ainda existisse algum saldo, esse seria anulado. Então, o pedido final do recurso ordinário, nobres conselheiros, que a contribuinte realiza, ela requer que seja reconhecida a divergência entre a resolução 226 e as duas paradigmas, culminando na aplicação do que foi decidido nas paradigmas, resultando na extinção da obrigação principal e na manutenção da multa de 50% nos termos do 123.1d. É o que se pede, senhora presidente. Agradeço novamente a oportunidade de falar. A doutora Alaide queria fazer alguns complementos? Gostaria sim, presidente. Obrigada pela palavra. Bom dia a todos os nobres conselheiros e demais presentes, doutor Felipe, doutor Rafael Barbosa. Então, nessa instância de discussão, né, nós não discutimos mais tantos fatos, né, nós precisamos, papel dessa corte delimitar a melhor interpretação, né, e aqui nós estamos diante de da discussão ampla da Cefaz, né, crédito indevido. Né, o que é considerado crédito indevido, o que não é considerado crédito indevido em determinadas operações. Né, e no nosso caso aqui é crédito indevido de ativo imobilizado e a forma que a legislação permite de ser feito esse creditamento. Né, então, eu gostaria só de complementar a palavra do doutor Danilo, que em ambas as resoluções, tanto a 142 quanto a 185, que foram trazidas como paradigmas, elas tratam o aproveitamento de crédito destinado ao ativo imobilizado como uma antecipação, né? Não como considerou legítima a forma das operações que foram realizadas em ambas as resoluções, né? Então, na resolução 142, ele não só fala da questão do crédito destinado ao ativo imobilizado, como fala da questão do 100% ou 1,48 avos, que a senhora presidente até na sua admissibilidade ressaltou isso, e na segunda resolução do 185, ele fala que considera legítima e considerou uma antecipação e não uma apropriação indevida desse crédito, né? E, apesar de não ser mais discutido fatos nesse momento, se voltar ao auto de infração e ler o relato do próprio fiscal, ele vai falar o quanto houve a questão da boa-fé da contribuinte em dar os livros, teve uma parte que houve um estorno do crédito. Então, eu gostaria só de delimitar isso. O que nós estamos aqui discutindo é o que é ou não considerado crédito indevido ou uma possível antecipação de crédito nessa operação destinada ao ativo imobilizado. É isso, presidente. Bom, ouvimos aqui as partes, vamos então aqui iniciar os debates. Doutor Felipe Amaral, depois Augusto, Leilson e Lúcio. Doutor Felipe Amaral com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Senhores conselheiros, aqui nesse caso, justamente a divergência, né? O que temos que decidir, assim, no caso específico, se trata realmente de crédito indevido ou de antecipação, né? Eu confesso que li várias vezes esse dispositivo apontado, né? O caso do parágrafo 3º, parágrafo 13, e a dúvida que me surgiu, e espero esclarecer, vou adiantar aqui qual foi a minha interpretação, mas quero ouvi-los, porque realmente fiquei um pouco na dúvida. Quando se coloca no inciso 2º a necessidade de observância dessa proporção com relação às saídas, né? Isso seria apenas vamos dizer assim, regulando a forma e o momento e as quantidades
que o contribuinte deveria aproveitar esse crédito no decurso do tempo, ou esse dispositivo ele representaria, na verdade, seria o próprio estorno do crédito, a própria anulação parcial do crédito. Não me parece, na leitura que fiz, pelo menos, que esse dispositivo estaria ensejando a anulação parcial do crédito ou estorno, né, propriamente dito. Não me parece, mas gostaria de ouvi-los. Mas é claro, o contribuinte cometeu uma infração? Sim, porque ele não observou naquelas competências a necessidade do limite mesmo. Ele usou a fração, né, de 1, quando deveria ter se creditado de forma proporcional com relação às saídas. Mas a minha dúvida, como o dispositivo não fala em estorno, não fala em anulação do crédito, esse crédito dele não sofre alteração quantitativa no valor global, a meu ver, ou pelo menos essa é a minha impressão, por força desse dispositivo. Então, se ele tivesse aplicado corretamente os percentuais, ele teria normalmente aproveitado a totalidade do seu crédito no decorrer do tempo, ou nos 48 meses, ou se não houvesse débito suficiente, nos meses subsequentes. Então, creio que nossas conclusões vão muito com relação a isso. A anulação do crédito parcial, o estorno, ou é apenas uma regra, uma métrica de aproveitamento? Sendo uma métrica de aproveitamento, aí sim, embora não sejam idênticos, né, no paradigma, ele antecipa no tempo, aqui também, se levarmos em consideração que é só uma métrica para aproveitamento, ele ocorreu sim uma antecipação, né? O crédito dele continua a existir e ele tão somente utilizou-se desse crédito integralmente quando deveria ter utilizado paulatinamente de acordo com a proporção da saída. Então, essa é a minha dúvida, né? Em princípio, não vejo como anulação do crédito, mas gostaria também de ouvir os colegas para uma posição mais definitiva. Obrigado, presidente. Ok, doutor Felipe. Vamos, então, debater em especial os pontos aqui trazidos pelo doutor Felipe. Doutor Augusto, em seguida, Leilson, Lúcio e Dalcísio. Bom, doutor Doutor Augusto, com a palavra. O crédito do ativo imobilizado, tá certo? Ele tem liquidez e certeza? Essa é a primeira pergunta, que vai lhe dar uma coisa. Não. De jeito nenhum. Para você dizer, olha, antecipação não. Uma empresa pode ter 1 milhão de crédito de ativo imobilizado e não se creditar de nada nos 48 meses. Basta suas saídas serem não tributadas. Então, nós estamos em via de recurso extraordinário. Não tem mais como provar essa liquidez e certeza. Matéria de prova. Tá certo? Então, a liquidez e certeza, a própria advogada, a doutora Alaide, ela traz o seguinte, olha, ao final dos 48 meses, se restar algum crédito não, vai ser estornado. Nós não temos esse elemento para saber, tá certo? Se a empresa teria, ao final do mês, ela efetivamente se creditou por 100%. É permitido? Não. É líquido e certo esse crédito? Não. Tá certo? Então, na via de recurso extraordinário, não cabe mais este conselho dizer, olha, ela iria se creditar, não, nós não temos essa certeza e liquidez para dar efetividade a um crédito indevido, tá certo? Como certo de a empresa se creditar mais na frente. Diferentemente do antecipado, tá certo? O antecipado eu tenho certeza que a empresa, no mês seguinte, ela vai se creditar daquilo. Ela pagou, olha, ela descreditou esse mês, só pagou no outro mês. Tudo bem, vamos dizer que esse crédito não é indevido, mas vamos... No antecipado eu entendo isso, mas no ativo, crédito de ativo tem todo um regramento. Por que esse regramento? Porque o ativo imobilizado, ele tem uma regra, e o legislador disse, olha, mesmo nas operações que não tem saída posterior, eu vou dar direito a um crédito. De que forma? 48 avos na medida das proporções. Essa proporção é uma matéria de fato e de direito. Nós não podemos mais aqui tratar, matéria de prova. Então, por isso é que eu trago, eu entendo que é para manter a decisão recorrida. Obrigado. Espero ter ajudado. Doutor Leilson. O senhor está sem áudio, meu amigo. O senhor está sem áudio.
Senhora presidente, eu fui o relator desta decisão recorrida e muito se debateu essa questão na Câmara da diferenciação entre antecipação de crédito e crédito indevido. A antecipação de crédito, ela decorre quando o contribuinte tem direito àquele crédito é legítimo, ele o faz de forma inobservada, de forma que não seja no momento correto. Um exemplo muito claro é o das resoluções paradigmas, que a empresa, e as duas resoluções paradigmas, elas tratam da mesma matéria e idênticas às resoluções elaboradas pelos conselheiros Walter Barbalho e Felipe Pinho. Eles consideraram, nas suas resoluções, de forma muito clara, a questão da antecipação. Eu lembro que também eu estava na primeira Câmara, eu participei desse julgamento das resoluções paradigmas. Ali era claro, a empresa tem direito ao crédito do ativo permanente, mas ela se creditou pelo valor total que estava destacado no documento fiscal. Quando era para ela compartilhar esse crédito em 48 meses, a razão de 1,48. Não chegou nem a cálculo de coeficiente, ela creditou-se direto, como era no passado, e ela se creditou direto. Esse é um exemplo muito claro de antecipação. Daí que a resolução paradigma retirou o principal que foi cobrado. Por que se retirou o principal que foi cobrado? Como o contribuinte vai se creditar desses valores ao longo de 48 meses, seria inócuo cobrar o principal, já o contribuinte ia pegar aquele valor, ia dividir por 48 meses e assim creditar. E, no caso de antecipação, a multa é de 50%. Então, corretíssima as resoluções lavradas pelos conselheiros. O caso aqui é absolutamente diferente. Outro exemplo, antes de entrar nessa questão aqui, da diferenciação em crédito devido à antecipação, outro exemplo de antecipação de crédito que ocorre muito em final de mês é que quando o contribuinte faz um pedido de determinada mercadoria no dia 29, 30 de um mês, e ele já sabendo qual é a nota fiscal, a nota fiscal emitida, ele já faz na sua escrituração o valor daquela nota fiscal, a base de cálculo e imposto. E a mercadoria só chega depois que vira um mês. E só pode ser tomar crédito quando a mercadoria dá entrada no estabelecimento. Então, isso é outro exemplo também de antecipação de crédito. Aqui não tem nada de antecipação, data venha o escritório aqui que está defendendo. Aqui não tem nada de compensação posterior, porque o crédito, a empresa se utilizou do 1,48 avos, o momento de se fazer a multiplicação pelo coeficiente é que a empresa não observou o dispositivo da legislação que vem desde a Lei Candir. E o dispositivo é muito claro. Em cada período de apuração, é o 60, parágrafo 13º e 2º, que eu cito na minha resolução. Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1, que é o crédito de ativo permanente, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas. E por que a legislação faz essa observação? Porque senão estaríamos permitindo que operações isentas tributadas nas saídas permitissem créditos fiscais. Ora, isso é afronta absoluta ao princípio da não cumulatividade. É por isso que a legislação diz, olha, você tem que fazer essa proporção, porque eu não quero que operações que decorram saídas não tributadas ou isentas gerem crédito. É para fazer o estorno, esse estorno proporcional a essas operações, como está lá nos estornos do crédito. O que aquele legislador fez? Em vez da empresa fazer esse estorno, ele, doutor Felipe, a legislação, ela disse claramente, olha, pegue o imposto, está destacado no documento fiscal, multiplique pela fração de 1,48 avos e multiplique pelo coeficiente em que se exclui as saídas isentas e não tributadas. Por isso que o coeficiente é saídas tributadas por saídas totais. Daí a razão de que, quando um contribuinte não faz esse cálculo correto, e nós temos visto vários autos de infração neste contexto administrativo tributário, quando o contribuinte não faz o cálculo correto da proporção entre saídas tributadas por saídas totais,
resulta crédito devido e vai impactar no imposto a ser recolhido. Aqui não tem mais saldo credor a ser compensado, não. Na minha resolução, eu refiz a conta gráfica e eu coloquei em cada mês quanto é que seria devido em razão do saldo credor, do crédito indevido aproveitado pela empresa, que não foi nada de antecipado. A empresa se creditou do 1,48 na fração lá. O que ela fez incorreto foi o cálculo do coeficiente. Absolutamente incorreto. Tanto que, em janeiro de 2013, o valor que estava como crédito indevido aproveitado, 142 mil, estou arredondando, e estava lá um saldo credor no mês de 39 mil. Quando eu retiro esse crédito indevido, resulta no imposto a ser recolhido de 102 mil reais. Que saldo credor que vai ser compensado no futuro se virou foi saldo devedor? Não há que se falar em saldo credor de compensação mais, não. É diferente da antecipação. Aqui foi absolutamente que esses créditos, e a empresa praticou várias operações não tributadas, isso está lá na FD, isso foi bastante debatido na Câmara, isso foi verificado nas planilhas de folha 16 a 26, a empresa, se utilizando desse crédito, desse cálculo errado, que não afastou as operações isentas e não tributadas para efeito de crédito, ela fez com que deixasse de recolher imposto. E foi assim, em janeiro com 102 mil, em fevereiro com 126 mil, em março com 29 mil, em abril com 64 mil, em maio com 72 mil. Isso são os valores devidos que eu estou dizendo. Em junho com 5 mil, em agosto com 99 mil, em setembro com 100 mil. Ou seja, a empresa foi beneficiada ao se utilizar erroneamente do coeficiente que a legislação mandou que ela calculasse. E ela se utilizou, se fazendo um crédito, para se aproveitar de um crédito que é indevido. A legislação manda, não quer que você se credite de operações que resultem em saídas não tributadas. Isso é um princípio claro do princípio da não cumulatividade. Isso está nas nossas regras, até de estorno de crédito, lá na legislação do ICMS. A diferença é que aqui, em vez de se fazer o estorno como era no passado, se criou uma fórmula, lá os legisladores da Lei Complementar 87/96, fazendo com que se expurgasse logo de fazer o crédito essas operações isentas e não tributadas. Então, tem que se falar em mais imposto a ser creditado. Isso aqui é imposto devido. A empresa não tem direito a mesmo se pagando esse valor aqui, a se creditar de absolutamente nada. Isso aqui foi imposto que deixou de ser recolhido, em razão do crédito indevidamente aproveitado, porque não observou como é que se deve calcular o coeficiente das saídas tributadas por saídas totais. É disso que está se tratando aqui. Não tem nada de antecipação, a empresa não antecipou absolutamente nada. A empresa aqui se creditou de forma errada, se aproveitando de operações isentas e não tributadas, que a legislação não permite, que a legislação diz que não devem ser consideradas. Por isso que nunca esse coeficiente vai ser 100%, vai ser 1%. Sempre vai ser abaixo de 1% quando a empresa operar com operações não tributadas. E a FD do contribuinte é fartamente exemplo de várias operações que não foram tributadas. E ela não fez essa separação no cálculo do crédito do ativo. Disse que aquilo ali, como se fosse tudo tributado, as saídas totais que eu operei foi tudo tributado, quando, na verdade, tem operações não tributadas. Ou seja, então, veja, a distinção é muito clara, não há que se falar em antecipação. A empresa que absolutamente não antecipou absolutamente nada. Se ela tivesse antecipado, ela teria o direito ao crédito do ativo. Não, ela se creditou efetivamente de cada parcela de 1,48 avos, normal. O problema foi no coeficiente do cálculo dela. É aí sim onde ela errou. Aí sim, onde ela se aproveitou indevidamente de valores que resultaram em imposto a não recolher naquele exercício em 875 mil reais. Essa é a grande questão, essa é a grande discussão, presidente. Okay. E está muito claro para mim que não tem nada de antecipação. Ok, doutor Leilson. Vamos agora ouvir o doutor Lúcio.
Em seguida, Dalcília e Ricardo Valente. Doutor Lúcio, com a palavra. Bom, senhor presidente, obrigado. Representante do doutor Danilo, a doutora Alaide, né? Presidente, primeiro eu vou ressaltar aqui a importância, né, felicitar aí o doutor Danilo e a doutora Alaide pelo tema trazido e pela disponibilidade do recurso, né? Realmente esse é um tema bem palpitante, eu durante esse período todo que eu aqui na Câmara Superior não me deparei com essa questão. Como disse o doutor Leilson, acho que nas questões da Câmara, né, nas câmaras, né, primeira, segunda, terceira, quarta, talvez sim, mas na Câmara Superior não, né? Mas vou fazer, né, algumas considerações aqui, colocado pelos outros conselheiros, principalmente pelo doutor Felipe, quando ele fala a questão lá do artigo 49, né, dos incisos que faz a sistemática lá da apuração do crédito, né, do ativo imobilizado, né, e se você ler a leitura do artigo 49, né, o caput do artigo, você vê logo que a questão de compensação, sim, ali está falando de crédito mesmo, o que é o crédito que tem direito, tanto que depois vai falando outros incisos lá, da questão da energia elétrica, né, e outras situações. E a nossa legislação é bem clara, quando ela fala lá do conceito, lá na própria tipificação, né, do artigo 123, ela se considera preterido todo aquele, né, escriturado em desacordo com a legislação. E a legislação trata dessa matéria, como bem disse, né, os conselheiros que me antecederam, de forma bem clara e bem pontual. Outro ponto trazido aí pela parte, né, a questão que foi um dos argumentos trazidos pelo doutor, né, Danilo, a questão da compensação. E muito bem fez o julgador, né, a resolução recorrida, quando fez a compensação, porque assim manda a legislação também de fazer, quando tem saldo credor, fazer a compensação, né? Então, isso foi, né, foi bem ressaltado e bem pontuado, né, na questão trazida pela parte. Eu vou só fazer um ponto aqui, senhora presidente, com referência à resolução paradigma, né? Fiz a leitura da resolução, né, da palavra do conselheiro Walter, né? E o que me chegou, assim, o que me chama a atenção e eu queria fazer a diferença, ver se eu coloco aqui para fazer a diferença desse processo para o outro, né? É porque é o seguinte, pelo que eu entendi lá, foi colocada, né, a questão como se tivesse sido feito os cálculos tudo correto. O que a empresa fez, né, a proporção correta, e não fez, foi pegar, antecipou o crédito de 48 avos, né, pegou total. E aí, pronto, aí realmente é uma antecipação de crédito. Aqui, eu estive observando, né, eu sei que ninguém vai questão de fato, mas é um dado que está no processo, é importante a gente citar, porque para mim é muito importante. Foi o seguinte, eu peguei o mês de janeiro, na planilha tem lá o mês de janeiro, né, ela fez 100%. Ela só tinha direito a 74,54. Ou seja, se o agente fiscal tivesse fiscalizado lá essa empresa, tivesse constatado que realmente esse crédito estava correto, na proporção, né, e eles só fez crédito total, aí sim era uma antecipação. Mas nesse caso, como foi bem dito e ressaltado, né, pelo conselheiro Leilson, né, eu acho que trata sim de uma questão, né, que não se refere àquela questão de antecipação de crédito, e sim de um crédito indevido pelo conceito da legislação, pelo conceito do próprio artigo 49 citado aqui, e pela a estrutura que é feita, né, do crédito do ativo imobilizado. Então, senhora presidente, um ponto trazido aí para a parte também deve ser ressaltar, né, a questão que ela fala dos 48 meses, né, dos 4 anos. Mas aqui é dentro da sistemática, quando é feito dentro normal, né? Você tem lá até no final, o saldo remanescente é cancelado, né? Mas quando você não faz de acordo com a legislação, é um crédito indevido pelo próprio conceito da tipificação de crédito devido. Era isso, senhora presidente. Ok. Doutora Dalcília. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me sinto muito contemplada aí pela fala do conselheiro Leilson, e eu estava aqui, desde que eu peguei esse processo, desde ontem, buscando justamente ver essa questão da situação fática, que para mim, particularmente, é muito importante, né? Ontem eu me detive muito na paradigma, buscando a situação fática, não para questioná-la ou a admissibilidade, mas para formar meu convencimento sobre o mérito. E nesse caso também, eu sinto essa necessidade, quando eu não consigo apenas, dentro da comparação das decisões, das resoluções, ter elementos suficientes. No caso, eu verifiquei, como o doutor Leilson bem disse, que esse processo, ele trata de um erro no cálculo, um erro em que as operações isentas e não tributadas,
elas entraram no cálculo como se a empresa tivesse direito a elas, quando a legislação é bem clara e ela não tem esse direito. Quando o artigo diz, o artigo 60, para fazer a compensação ali a relação do denominador entre todas as saídas tributadas e as totais, ele pede para excluir, para justamente não gerar um direito a crédito que seria indevido. Porque se a empresa se creditar de 100%, ela tendo operações isentas e não tributadas, ela está se creditando de operações, aí como o doutor Leilson destacou, que pelo princípio da cumulatividade não teria direito. Então, isso é crédito indevido por erro de cálculo. E aí, me indagando-se nas paradigmas, ocorreu também esse erro de cálculo, né? Para verificar essa antecipação, porque se entendeu lá pela antecipação. E aí eu verifiquei aqui pelo sistema buscando que o auto de infração que trata a paradigma 145/2017, ele autuou o crédito indevido por não ter havido a comprovação de crédito CMS escriturados na DIEF como diferença de DIEF versus GIN a conciliar. Ou seja, não tem aqui, pelo relato, erro de cálculo, nem a inclusão de operações isentas e não tributárias. E o outro auto de infração, eu encontrei no sistema CIGED, ele também não trata de erro de cálculo, nem a inclusão de operações isentas e não tributadas. O que o outro auto, que ensejou a resolução 145/2017, ele trata, na informação complementar, ele diz que a emitente foi identificada como não habilitada, a emitente das notas fiscais. E aí, a não observância da regra para acreditamento que ele fala, e pelo fato também da emitente encontrar-se não habilitada. Então, assim, em ambos os casos, eu verifiquei que há não houve esse entendimento que um erro de cálculo seria equivalente a uma antecipação. E eu, particularmente aqui, concluindo meu raciocínio e minha manifestação, entendo que se a legislação, o legislador manda que o cálculo seja permitido, desde que observado aquelas regras, e aquelas regras que estão no artigo, no inciso, se eu não me engano, 11 do artigo 60, que determina a forma como deve ser aproveitado, aquilo ali não é um direito certo adquirido em relação à parcela que já se manda que seja excluída, principalmente, né? Além das considerações feitas pelos conselheiros anteriores, às quais eu me acosto, eu quero destacar isso. E realmente eu acho que o primordial aqui a se destacar é que, se reconhecer aqui como se fosse antecipação, nós estaríamos reconhecendo que ela teria direito a se creditar de operações isentas e não tributadas, o que é bem expressamente vedado, né, não só pela nossa legislação, mas pelo CTN, pelo princípio da não cumulatividade. É isso, senhora presidente. Obrigada. Ok, eu queria só relembrar que uma das paradigmas é a 142/2017, em que claramente lá consta legitimidade do crédito antecipadamente creditado. É a 142/2017 e a 185/2017, que também é nesse sentido. Legitimidade de crédito antecipadamente creditado. 142 e 185. Ok? Passo a palavra agora ao conselheiro doutor Ricardo Valente. Presidente, analisando aqui a situação, presidente, eu, na forma regimental, queria pedir vista dos autos, presidente. Eu quero me debruçar um pouco sobre essa questão e trazer meu voto vista na próxima sessão, presidente. Obrigado. Bom, de acordo com o artigo que nós verificamos ontem pelo regimento, não foi ainda iniciada a votação, então posso sim conceder vista do processo ao conselheiro que fala que tem
dúvida, né, e que quer trazer a verdade material aos autos. Concedido vista do processo ao doutor Ricardo Valente. Agradecendo ao advogado das partes pela presença. Obrigada, presidente. Obrigado, nobres conselheiros, demais presentes, senhora secretária. Obrigado, conselheiros. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Ana Paula. Ana Paula, vamos aqui continuar. Temos a leitura de ata, não é isso? Isso, presidente. Então, lá, vamos lá. Iniciar. Pode começar. Senhores, faremos a leitura da ata da 27ª Sessão Ordinária Virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, realizada aos 5 dias do mês de outubro de 2021. Partindo para a ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 1930-2012, auto de infração 2012-03879, tendo como recorrente Bom Vizinho, distribuidora de alimentos e recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator Lúcio Flávio Alves. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário, admitido pela Presidência com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, resolve, por voto de desempate da Presidência, manter a decisão condenatória proferida pela Câmara recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Votaram pela confirmação da decisão da Câmara recorrida os conselheiros Lúcio Flávio Alves, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Mônica Maria Castelo, Maria Elineide Silva e Souza e José William Falcão de Souza. Pela parcial procedência, com base na resolução paradigma número 16/2014 da primeira Câmara de Julgamento, votaram os conselheiros Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Felipe Augusto Araújo Muniz, Felipe Silveira Gugel do Amaral, Robério Fontinelli de Carvalho e Francileide Cavalcante Furtado Renis. Presente para a apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da recorrente, Dr. Lucas Ernesto Gomes Cavalcante, acompanhado da doutora Gerivânia Apolinar. Processo de recurso extraordinário de número 170/2016, auto de infração 2015-18872, tendo como recorrente ISP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada. Recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator, Leilson Oliveira Cunha. Decisão. Na forma regimental, a senhora presidente da Câmara Superior resolve conceder vista do processo ao conselheiro Felipe Pinho da Costa Leitão. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da recorrente, doutor Weber Busgai. Assuntos gerais, a presidente da Câmara Superior informou a todos que a súmula número 11 do CONAT foi aprovada na terceira sessão plenária do Conselho de Recursos Tributários, foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição do dia 24 de setembro de 2021, tendo solicitado à secretária da Câmara que fizesse a leitura da referida súmula. Só, presidente. Alguma alteração, senhores conselheiros? Sugestão? Então, não havendo, Ana Paula, fica então por aprovado. Temos outra, Ana Paula? Sim, presidente. Podemos Ata da 28ª Sessão Ordinária Virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior, realizada aos 6 dias do mês de outubro de 2021. Ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 2686/2017, auto de infração 2016-27190. Conselheiro relator Alexandre Mendes de Souza. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário admitido pela Presidência, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, aplicando ao caso a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com as resoluções paradigmas apresentadas. Contrariamente,
a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Maria Lineide Silva e Souza e Leilson Oliveira Cunha, que se manifestaram pela manutenção da decisão recorrida de procedência, em conformidade com o artigo 123, 3G da Lei 12.670 de 96, nos termos da manifestação oral do excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Ausente por motivo justificado, o conselheiro Felipe Pinho da Costa Leitão. Presente à Câmara na condição de ouvinte, a doutora Daniela Fialos. Processo de recurso extraordinário 2688-2017, auto de infração 2016-27189, recorrente Ratec Engenharia Limitada, recorrida Estado do Ceará. Conselheira relatora, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Idêntica decisão, presidente do processo anterior, só ficando como designado o conselheiro Alexandre Mendes de Souza, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. Senhores conselheiros, alguma retificação? Então, não havendo, também foi aprovada na fala. Ata da 29ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior, realizada aos 7 dias do mês de outubro de 2021. Foi? Pode continuar, na fala. Continuar? Processo de recurso extraordinário 2546-2016, auto de infração 2016-13065, recorrente TBM Texto Bezerra de Menezes S.A., recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator, Ricardo Valente Filho. Decisão, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário admitido pela Presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para modificar a decisão proferida pela Câmara recorrida, decidindo pela parcial procedência, aplicando ao caso a penalidade gizada no parágrafo único do artigo 126 da Lei número 12.670 de 96, conforme decisão paradigma número 6 de 2016 da Câmara Superior, nos termos do voto do conselheiro relator, contrariamente à manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Leilson Oliveira Cunha, Dalcília Bruno Soares, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Alexandre Mendes de Souza e Maria Lineide Silva e Souza, que se manifestaram pela manutenção da decisão recorrida, considerando que, no presente caso, as situações jurídicas e fáticas entre a decisão recorrida e a paradigma, resolução número 6 de 2015, conquanto aquela trata de lançamento de falta de selo em documentos fiscais de entrada escriturados, esta última diz respeito ao lançamento por inidoneidade de documentos fiscais cancelados e escriturados na EFD, as quais, em simetria ao princípio da tipicidade fechada, não se cogita de aproveitamento ao caso concreto a penalidade fixada na decisão paradigma. Ainda a acrescentar que, em razão da inidoneidade de nota fiscal, não produz efeitos jurídicos em relação à operação realizada, não se podendo cogitar nem mais de documentos fiscais aqueles cancelados. Nesse sentido, em face das razões anteriormente aduzidas, impossibilitam a aplicação da sanção do parágrafo único do artigo 126. Presente para apresentação de sustentação oral, o representante legal da autuada, doutor Ivan Lima Verde Júnior. Processo de recurso extraordinário, número 2461-2017, auto de infração 2017-04217. Recorrente Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A., recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator, Robério Fontinelli de Carvalho. Decisão, tendo recurso extraordinário sido admitido pela presidência, resolvem os membros da Câmara Superior, por maioria de votos, negar provimento ao recurso interposto para manter a decisão parcial procedente proferida pela Câmara recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, relatora
Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Maria Lineide Silva e Souza e Leilson Oliveira Cunha, que se manifestaram pela manutenção da decisão proferida pela Câmara recorrida. Paula, acho que tem problema aí. Doutora Dalcília, tem uma sugestão aí? Eu queria indagar a conselheira Elineide e o conselheiro Leilson, que a gente tinha chegado numa redação menor nesse primeiro processo, e pela leitura aí que a Ana Paula fez, redação maior. Eu queria indagar ele se a gente modifica ou se deixa assim. As duas redações estão no mesmo sentido, mas aquela que você fez sintetiza muito bem, em poucas palavras, o nosso pensamento. Acho que seria interessante mudar. Essa foi a redação que eu recebi com relação... Essa redação aí foi que a doutora Elineide passou. Não, foi porque eu passei, houve um equívoco, eu passei, até assim, eu peço desculpa aos conselheiros, que a Dacília tinha me enviado a redação, eu acho que eu passei a redação errada, embora eu mantenha, Ana Paula, aquela primeira redação que eu mandei ontem da justificativa do meu voto, que era bem sucinta. Eu estou te passando agora do meu voto, e aí eu peço à doutora Dalcília para passar a dela e a do doutor Leilson. Certo. Aí como é que eu faço? Eu leio agora para que os demais conselheiros... Porque a sua justificativa pode mandar. Com ela aí, Dalcília, você está com a justificativa aí? Eu queria só falar para o doutor Danilo e... Não está aqui. Doutor Danilo, se por algum motivo você tiver compromisso e quiser se ausentar da sessão, fique à vontade, viu? Tudo bem. Está tudo tranquilo aqui, viu, presidente? Agradeço. Tá bom, muito obrigada. Dalcília, você está com a redação aí? Sim, estou. Então, pode fazer a leitura aí para a gente, porque nós temos que fechar essa ata hoje, né, Paulinha? Sim, presidente. Ok. Então, a redação que eu tinha passado é do primeiro processo, né, daquele de ontem, da TBT, texto. Que a manutenção da decisão recorrida, votei eu e Leilson, né, pela manutenção da decisão recorrida, por divergências entre situação fática e jurídica, das decisões recorridas e paradigmas 06/2015, documento inidôneo e falta de selo, respectivamente. E por entender que nota fiscal inidônea não produz efeitos jurídicos, sendo por esse motivo inaplicável a aplicação da sanção do artigo 126 caput e parágrafo único da Lei de 12.670/96. Posso passar para a Ana Paula, se tiver... Ok. Presidente, eu fiquei só com a dúvida na leitura da processo da Unilever. Eu ainda não terminei a leitura. Tá. Não sei a leitura ainda não. Então, essa primeira parte está aprovada com esse complemento que vocês fizeram, não é isso? Ok, deixa eu ver aqui quem foi que pediu a palavra. O Lúcio, doutor Lúcio. Eu acho que a Ana Paula está vendo aí a questão aí, que é a questão dos votos vencidos, não acho que não... Né? Isso, eu vou ainda fazer a leitura. Vamos continuar então, Ana Paula. Vou voltar para o Obrigada. aqui, certo? Processo de recurso. O Felipe também levantou a mão aí. Mas é sobre o processo de ontem, eu acho que não chegou ainda não, né, Paulinha? Não leu ainda não, viu, Felipe? Tá bom. Faço a leitura do processo de recurso extraordinário 2461/2017, auto de infração 2017-04217. Recorrente Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A., recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator Roberto Fontinelli de Carvalho. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário, admitido pela Presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, resolve, por maioria de votos, negar provimento ao recurso interposto para manter a decisão parcialmente condenatória proferida pela Câmara recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Felipe Pinho da Costa Leitão, Lúcio Flávio Alves e Felipe Augusto Araújo Muniz, que se manifestaram pelo retorno dos autos à Câmara recorrida, nos termos da decisão paradigma.
Não participaram da votação, porque ausentes justificadamente, os conselheiros Ricardo Valente Filho e Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Presidente, nesse caso, eu queria pedir a gentileza de fazer constar que eu pedi vista do processo, contudo, não pude ter as vistas por conta da legislação. Sem fazer, sem problema nenhum. Pode ser? Obrigado. Ok, Paulinho? Bem, presidente. Após as alterações... Faremos as alterações e até antes de assinar aqui, passaremos para que vocês derem uma olhada, tá bom? Mais alguma coisa, Ana Paula? Temos, presidente, a ata de hoje. Vamos lá. Ata da 30ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, realizada aos 8 dias do mês de outubro de 2021. Ordem do dia, processo de recurso número 6170-2017, auto de infração 2017-17288, recorrente Schneider Electric Brasil, Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos, recorrido Estado do Ceará. Conselheira relatora, Maria Lineide Silva e Souza. Decisão. Após admitido o recurso extraordinário pela presidência, resolvem os membros da Câmara Superior, por decisão unânime, negar provimento ao recurso, confirmando a decisão parcialmente condenatória proferida pela Câmara recorrida, nos termos do voto da conselheira relatora, conforme manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da autuada, Dr. Rafael Gama. Processo de recurso extraordinário, número 4052-2017, auto de infração 2017-03680. Recorrente Transnordestina Logística S.A., recorrida Estado do Ceará. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão na forma regimental, a senhora presidente da Câmara Superior concedeu vista do processo ao conselheiro Ricardo Valente Filho. É só, presidente. Uma alteração no tocante a essa ata? Não havendo, então, por aprovado. Assuntos gerais? Não havendo, então, assuntos gerais, dou por encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos os presentes. Até o próximo mês, se Deus quiser. Um abraço para todos. Um abraço, presidente. Abraço.